Bom, pessoas, bom dia. Já conversamos então sobre as normativas da aula. A partir de agora estamos gravando, vou editar depois esse vídeo para ficar só a parte do conteúdo para vocês. Tá bom aqui para vocês essa área? Tá dando todo mundo para ver direitinho? Conseguem acompanhar? Bacana? Quando vocês precisarem... Beleza. Quando vocês precisarem, então, abram o áudio do seu dispositivo e perguntem, né? Façam uma pergunta. Eu vou tentar acompanhar o chat, mas não garanto aí quando começar... Bom dia, Paulo. Quando começarmos a nos empolgar aqui, não garanto ficar muito de olho nesse chat, não. Bom, então foi uma escolha. E aí, Rodrigo, beleza? Tá acenando aí pra galera? Então, como nós conversamos, eu optei aqui no capítulo 2, então, por a gente... De vez em quando vocês vão ouvir meus abençoados aqui latindo, esses filhos de uma égua. São só 5 aqui dentro, então passou uma criatura estranha aqui na frente e eles começam a latir. Não se importem com isso. Bom, então vamos começar a nossa aula pelo capítulo 2. Como nós vimos aqui, o capítulo 2 começa com a história do pato mecânico. Essa história é apenas para contextualizar o que vai vir, né, no capítulo. Esse pato, ele tinha as funções, foi elaborado, aí, foi inventado pelo Jacques de Van Canson, e tinha todas as funções de um pato. Essa história é mais para ilustrar mesmo a entrada ali, um momento, né, onde as máquinas, onde algumas invenções mecânicas começam a invadir o cotidiano das pessoas, e todo mundo ali acabava por ficar muito interessado com essa novidade. Nós estamos aí na França, 1739, quando esse pato mecânico foi colocado a público, e estávamos vivendo ali um período de pós-revolução industrial, onde as máquinas então acabavam ganhando grande notoriedade aí. Não foi só o pato, mas o pato acabou inclusive ganhando notoriedade com alguns filósofos que comentavam, né, sobre essa grande invenção, essa magnífica invenção que de magnífico acabava imitando algo tão corriqueiro. Meu Deus, hoje eles estão demais. Acabava imitando algo tão corriqueiro quanto um pato, né? Algo tão normal. Bom, tudo isso para ambientalizar o espírito do mecanicismo. Esse espírito, o mecanicismo, que foi o grande fundamento do século XVII. E como a gente viu lá, como a gente viu em sala de aula, como nós discutimos em sala de aula, era uma doutrina, era uma forma de pensamento em que explicava todos os processos naturais a partir de leis mecânicas. Então o mecanicismo, ele é um movimento filosófico, ele é um movimento de pensamento que vai determinar que todos os processos naturais, tudo pode ser explicado no mundo a partir de leis que são determinadas pela física, ou pelo modo como essa física descobre ou vai descobrindo a organização dos elementos. Então qualquer objeto existente poderia ser explicado a partir das leis físicas. Isso porque todo objeto era composto de partículas de matéria em movimento. Então a gente tem a característica desses objetos, ou da matéria como um todo, né? Nós temos duas características. Primeiro, toda matéria tem substância e toda matéria tem movimento, né? Então, Rodrigo, desliga a câmera, Rodrigo, a galera está prestando mais atenção em ti do que em mim. Aê, garoto! Então, voltando, características da matéria. Toda matéria tem substância,
toda matéria tem movimento. Isso é uma característica, gente, do átomo. O átomo, ele é, como a gente viu lá com Demócrito, o último pedaço da matéria, né? Segundo até então, considerado o último pedaço da matéria. E cada átomo é composto, então, por sua substância, porque cada átomo representa a matéria do qual ele vai originar. Então, cada átomo é composto de sua substância. Ô, Rodrigo, não consegue ver? Bom, e cada átomo, então, tem um movimento específico, tá? Então, é por isso que isso acaba sendo um grande boom na época que vai, então, originar aí, que vai fortalecer a ideia desse mecanicismo. Bom, então falamos lá substância e movimento, beleza? Substância porque todo átomo é constituído, então, da sua substância, daquele elemento do qual ele é feito, e toda substância e todo átomo tem, então, um movimento específico. Nenhum átomo é parado, nenhum átomo é inerte, todo átomo é movimento. E assim todo o universo também vai ser movimento. Se o universo, então, é constituído de átomos em movimento, qualquer efeito físico resulta dessa causa direta, por ele ser constituído também pelas mesmas leis dos pequenos átomos que são descobertos, que começam a ser descobertos pelos cientistas. Beleza? Bom, essa lei é fundamentada na lei da causalidade, ou a relação entre causa e efeito. Significa dizer que todo efeito resulta de uma causa específica. Tá? Esse efeito ele é sujeito à própria causa, à sua própria causa, porque cada efeito resulta de uma causa específica, ou seja, uma causa só pode gerar ou originar determinado efeito. Existe uma relação direta entre a causa e o seu efeito. E como esse efeito está sujeito às suas causas, a causa que o origina, essa relação fica sujeita às leis da medição. Ou seja, é possível se mensurar a relação entre a causa e efeito e, portanto, a gente consegue prever, por exemplo, o que uma causa pode, então, qual efeito pode originar dessa causa, e se eu consigo prever esse efeito, ou se eu consigo prever essa causa, eu posso controlar ela, prevendo seus efeitos e até indicando ou incidindo esses efeitos quando eu quiser. Então, a ciência começa a se organizar em torno de 3 elementos básicos que vão dar conta do seu procedimento: a observação, a experimentação e a medição. Esses 3 procedimentos, esses 3 elementos ficam, então, se tornam diferenciais no método, nos procedimentos que vão dar corpo à ciência moderna. E tudo fica, então, determinado e entendido pelas leis físicas. Bom, vimos que o espírito mecânico enxergava o universo como uma grande máquina. E esse universo mecânico era comparado ao relógio. Acredito que a gente não teve tanto como discutir isso em sala de aula, do porquê essa metáfora era utilizada. Deus do céu. Bom, começava-se a ter uma noção de que cada átomo, composto por sua substância e por seu movimento, não era ou não agia de forma isolada de outros átomos. Então, uma forma era entender o funcionamento do átomo específico, outra forma era também entender, e era necessário entender, o que esse átomo, como esse átomo, com sua substância e seu movimento próprio, influenciava outro átomo. Como esses átomos se influenciavam, qual a relação entre os diversos átomos do universo. Então, por que o relógio foi a metáfora perfeita para o espírito do mecanicismo? Porque se pensa, então, vamos pensar num relógio por dentro, e aí o relógio ele é feito de várias engrenagens. Para que o relógio funcione, né? Para que o relógio funcione normalmente, ele precisa então que essas engrenagens estejam bem colocadas e reguladas. Então,
pensemos que cada engrenagem dessa é um tipo de átomo, porque cada engrenagem dessa tem ali talvez o seu tamanho, a sua substância específica, pelo seu tamanho, pela sua forma, pela sua dimensão, pela sua extensão, e também um movimento específico. Esse movimento exatamente é que faz outra engrenagem também se movimentar, e aí dando então todo o movimento do mecanismo do relógio. Os cientistas começaram a pensar que essa seria então a metáfora perfeita para explicar o universo, visto que cada átomo ele vai não só ter o seu funcionamento, ou ter as suas características específicas para a matéria que o compõe, como também esses átomos influenciam outros átomos no universo. Então, entender como o universo funcionava era entender também essa mecânica, entender como átomos vão então influenciar outros átomos. A medição do tempo vai trazer então segurança aos métodos experimentais. O relógio ganha mais destaque e mais notoriedade também porque você controlar o tempo, ou pelo menos ter a ilusão de que controla o tempo, vai trazer aos métodos, vai trazer ao ser humano, vai trazer à ciência como um todo uma certa segurança. Nossa, se a gente consegue então mensurar e, por que não dizer, prever e controlar o tempo, prever porque eu consigo, por exemplo, organizar em termos de regularidade, de previsibilidade e exatidão, eu consigo controlar todos os passos de uma experiência, todos os passos da fase de experimentação da ciência. Então isso é previsão também. Então esses elementos, esses modelos de regularidade, ou seja, eu posso repetir a experiência e eu posso trazer inclusive uma sequência regular, né, igual a toda a experiência. A previsibilidade, o controle, né, das variáveis e a exatidão pelo como esse resultado é obtido, aliado à medição do tempo, vai então configurar aí e fortalecer os métodos que vão ser mais utilizados aí nesse momento, que são justamente os métodos experimentais. Beleza. Alguma dúvida, pessoal? Vocês não estão participando, eu estou aqui falando sozinho, olhando para essa tela. Sim, tudo era feito teste, né? Porque, na verdade, toda teoria ela começa a ser entendida como resultado de um procedimento. Não se tem a ideia, na Idade Moderna, não se tem nenhuma noção de que uma teoria é puramente metafísica, ou seja, ela vem porque eu sentei lindamente na praia, olhei o céu, comi um lanche e, sei lá, comecei a pensar na vida e aí veio uma teoria. Né? A ciência começa a descartar toda e qualquer forma de conclusão do pensamento ou de conclusão, de qualquer tipo de conclusão, na verdade, né? Fora do seu procedimento científico. E aí a questão mesmo do teste, como você está falando, ou seja, de uma experimentação, é altamente necessária. Bom, o comportamento então do universo não vai ser diferente do funcionamento do mecanismo do relógio, e como ele é uma máquina, tal como um relógio, esse relógio permite compreender em pequena escala o funcionamento em grande escala do universo. Essas duas frases eu destaquei do livro para que a gente possa falar do determinismo e do reducionismo. Porque eles vão estar bem atrelados à ideia do mecanicismo e vão, inclusive, fazer parte da ideia que o mecanicismo defende. Então, são dois modelos de pensamento que vão seguir uma estrutura dualista, também causalista, de causa e efeito, e que vão fazer parte do espírito do mecanicismo. O determinismo, então, como nós conversamos, é qualquer ato, entendido como qualquer ato ou ação, que determina ou sendo determinado por eventos do passado. Então, o determinismo vai reafirmar a relação entre causa e efeito, dizendo que um efeito é determinado se e somente se por sua causa. Não há outra relação para um efeito dado.
esse efeito tem uma causa específica que a determina. Então eu vejo sempre e reafirmo pelo determinismo que existe uma relação direta entre a causa e o efeito, sendo a causa o determinante para o seu efeito. Essa é a ideia do determinismo. O reducionismo é a explicação de qualquer coisa ou qualquer fenômeno complexo a partir das partes mais simples ou componentes mais básicos. Então, o reducionismo vai justamente ser ilustrado pela comparação do universo com o mecanismo do relógio. Entender que o universo funciona da mesma forma que um relógio é reduzir a complexidade do funcionamento do universo a um mecanismo mais simples. Isso a gente chama de reducionismo. Tanto o determinismo como o reducionismo vão caracterizar a ciência moderna e também vão ter suas grandes influências na ciência psicológica. Bom, da mesma forma então que... Meu Deus! Da mesma forma então que o universo é comparado a essa forma mecânica, é explicado dessa forma mecânica, é logicamente que o ser humano também vai entrar nessa lógica, né? Também vai entrar nessa mesma lógica de explicação, e pessoas vão funcionar igual a todo o universo. Então, por quê? Porque pessoas também seguem as leis físicas, porque pessoas também são formadas por átomos, porque pessoas também fazem parte da matéria do universo. Então, da mesma forma, né, que o universo funcionava a partir dessas leis físicas, o corpo humano segue então a mesma lógica. É também um momento em que nós começamos a fortalecer as nossas noções básicas da medicina moderna e da biologia moderna, e nós começamos a descobrir, por exemplo, que nós temos sistemas, nós temos aparelhos, nós temos órgãos que vão fazer parte de um microfuncionamento no corpo. E aí, por exemplo, eu tenho não só a noção de que o aparelho, que os órgãos do aparelho e do sistema digestivo funcionam a partir do funcionamento isolado de cada órgão e também a partir da influência de cada órgão em outros órgãos no mesmo aparelho e no mesmo sistema, como também esse sistema por si, como uma engrenagem, também influencia outros sistemas no corpo, ou seja, também influenciam a forma do funcionamento de outros sistemas no corpo. Então, igual ao mecanismo de um relógio, nós temos lá as pecinhas, nós temos essas peças formam as engrenagens, essas engrenagens funcionam e vão influenciando o funcionamento de outras engrenagens. Para que a gente possa funcionar direito, como um relógio funciona direito, todas essas pecinhas devem estar bacanas, devem estar boas e todas as engrenagens funcionando corretamente. Daí também vem a noção moderna de patologia, né? Da mesma forma em que eu entendo que um agente externo pode influenciar no funcionamento da engrenagem do relógio, um agente externo também vai influenciar o funcionamento do corpo. Então era como se eu pegasse esse relógio está parado, eu abro esse relógio e aí vou lá, vejo que tem uma partículazinha de areia, um grãozinho de areia ali, parando uma das engrenagens e fez então com que parou essa engrenagem e aí o ponteiro dos minutos não estava mais funcionando corretamente. Então, como o ponteiro dos minutos não funciona, eu não tenho clareza de como esse relógio está ali imprimindo as horas. Então, eu vou lá, faço uma limpeza, retiro o grãozinho de areia, faço uma limpeza nas engrenagens, e aí monto novamente e faço esse relógio funcionar de novo. A mesma lógica mecânica tem, por exemplo, vamos pegar aí a ideia do o que nós estamos passando agora, essa situação do vírus, né? Quando um vírus, por exemplo, um agente externo, vem e acomete a máquina, na nossa máquina perfeita do corpo, né? E aí o que acontece? O vírus ele vem como ali aquele grãozinho de areia que vai modificar a forma de funcionamento dos sistemas e por modificar um ou mais sistemas acaba também modificando a forma de funcionamento de todo o corpo. A noção de cura vem para essa mesma ideia de que eu preciso então retirar
o agente que causa a anormalidade. Então, para que a gente... Lógico que a gente não vai conseguir abrir o corpo para ir lá tirar o vírus, porque né, o próprio funcionamento do vírus é diferente de um grão de areia. Mas vem aí para esta mesma lógica mecânica o remédio. Né? Então qual é a lógica da mecânica? O remédio age sobre o sistema imunológico e o sistema imunológico age sobre o corpo externo ou o vírus que está acometendo. Então a mesma lógica mecânica vai sendo aplicada a todos os estudos e isso a gente tem, inclusive, essa lógica até hoje. Então, relógios, patos mecânicos e robôs abriram caminho para essa noção de que o funcionamento e o comportamento humano vão obedecer às mesmas leis mecânicas e também podem se aplicar os mesmos métodos experimentais e quantitativos ao estudo do corpo e da mecânica humana. Então, o que se aplica ao universo pode ser igualmente aplicado ao estudo da natureza. Os métodos experimentais e quantitativos começam a ser então aplicados em larga escala ao funcionamento, ao entendimento da natureza. Cadê o meu... Ué? Oh, meu Deus. Ao funcionamento da natureza humana, ao estudo da natureza humana. E aí, da mesma forma, o ser humano então começa a ser comparado às máquinas, predominando a visão científica dessa regência. Eu tô meio coisa que eu tô fazendo duas coisas agora, que só dar uma pausa aqui, porque o meu mouse resolveu parar de funcionar agora. Esta criatura bendita. Deixa eu ter que trocar a pilha dele. Oh, Deus. E aí, agora. Pronto. Pronto. Vou voltar aqui, senão eu não consigo ver o que vocês escrevem. Deixa eu ver o que o Lucas colocou aqui. Não é rude, Lucas. Não é rude. Como toda ciência, a psicologia tem suas bases também na ideia de ciência moderna, também tem suas bases no mecanicismo, também tem em suas bases o reducionismo e o determinismo. Existem muitas teorias que iniciaram assim. Né? Então, é por isso que a gente precisa entender muito bem a questão da história. Né? E aí a gente precisa entender, por exemplo, quando a gente busca entender uma teoria como a psicanálise, por exemplo, positivismo também, exatamente, Rodrigo. Quando a gente tenta entender, por exemplo, uma teoria da psicanálise, a gente precisa entender lá Freud. E aí o Freud, por muitos, vai ser muito e duramente criticado por ter organizado uma teoria completamente reducionista e determinista. No entanto, a gente não pode atrelar o estudo da psicanálise hoje apenas ao que o Freud disse. A psicanálise é muito maior, está muito mais desenvolvida do que aquilo do qual o Freud iniciou. Mas sim, o Freud era médico e ele seguia também a mesma lógica. Tanto é que o Freud postula a existência de um aparelho psíquico, na mesma linha de organização da própria medicina, que organizava o funcionamento dos elementos do corpo a partir de aparelhos. Então o Freud vai postular a ideia do funcionamento da mente, né, a psicodinâmica, que seria o funcionamento da mente, a um aparelho. É o aparelho psíquico formado lá de seus órgãos também, por assim dizer, formado de seus elementos. Ele vai postular vários elementos e tudo mais. Então a gente tem muita influência. Psicologia, como qualquer ciência, como qualquer conhecimento científico, tem suas bases no que era defendido no início ali na modernidade. E inclusive para ser aceita como ciência, precisava disso. Precisava que se adequasse a esses modelos de modo a ser aceita pelos seus pares. Né? Então a ideia de que a gente vai abordando assuntos pequenos primeiro,
Então, não é necessariamente um reducionismo, né? A gente está falando, por exemplo, quando eu digo que um psicólogo, ao agir na clínica, ele vai buscando ali compreender primeiro assuntos menores, para depois tentar chegar ao trauma, ou para depois tentar chegar ao foco ou ao tema principal ali que levou aquele indivíduo à terapia. Isso é uma técnica, isso é um procedimento técnico, né? Até porque nós compreendemos enquanto psicólogos, enquanto terapeutas, que existem outros elementos, como por exemplo a resistência, que vocês vão ver depois, que incidem sobre como nós encaramos nossos próprios problemas. Então, antes de qualquer coisa, é um procedimento a quebra, ou pelo menos a redução dessas resistências que fazem com que a gente ou não enxergue ou não queira encarar os nossos próprios problemas. Então isso não é um reducionismo, tá? Mas, né, voltando, a psicologia como um todo, como toda ciência, foi amplamente influenciada por esses modelos de pensamento que nós estamos vendo agora. Bom, tivemos então como esse legado do século XVII ao século XIX, esse conceito de funcionamento do ser humano como máquina e aplicação no método científico ao comportamento. O ser humano era comparado a essas máquinas, predominando então uma visão científica, e todo elemento da vida humana era regido por essas leis mecânicas. Em geral, o espírito desse mecanicismo também, logicamente, a gente vai só passando de universos maiores a universos menores, isso também vai ser aplicado ao funcionamento mental. Por quê? Porque como tudo, assim, por exemplo, como a função do... como um sentido, como o tato, né? Vamos pegar o exemplo do tato. O tato era ligado, ou é entendido nesse momento, como uma função corporal. Então, todas as funções, tudo aquilo que eu entendo do funcionamento do corpo humano, ou do ser humano, está atrelado ao corpo humano. Todo o funcionamento do ser humano está atrelado ao funcionamento do seu corpo. Por consequência, a mente vai ser entendida também assim de início. Nós temos o entendimento da mente como uma função do corpo primeiro. Por quê? Nós passamos por um momento chamado renascimento, que a gente vai ver muito lá em Fundamentos Filosóficos, em que houve a necessária separação dos conhecimentos, e onde houve aí, em consequência disso, a separação do que é filosofia antiga, do que é conhecimento religioso e do que é ou do que seria essa nova ciência, essa ciência moderna. A gente vai conversar um pouco mais sobre isso lá em Fundamentos. Mas, nesse momento do Renascimento, houve essa separação dos conhecimentos, porque a ciência precisava se classificar ali de forma diferente. E aí, ao fazer isso, a ciência descarta a ideia de alma, né, que a gente vai ver, por exemplo, lá com Sócrates, já na próxima aula com Fundamentos, que nós vamos ter a primeira ideia de que o funcionamento mental, de que a mente, de que a psique humana, ela fazia parte, então, de alguns processos do próprio ser humano, processos naturais, era do próprio ser humano, e não não atribuído pelos deuses, não um presente dos deuses, como o grego antigo pensava. Então, a gente perdura um pouco essa mesma ideia de que a mente é um estado do corpo, é um estado do ser humano. E aí isso vai sendo mantido, e nesse momento nós temos a mesma ideia, né, de que a mente ela é uma função do corpo. Se a mente é uma função do corpo, tal como qualquer outra, então ela também vai poder ser aplicado as mesmas leis ao funcionamento mental. Bom, dessa forma nós temos o exemplo, né, no livro da máquina calculadora, capaz de realizar então operações matemáticas mais rapidamente que o ser humano e que ainda era capaz de imprimir o resultado desses cálculos. Então, enquanto os robôs vão imitar os atos físicos, a calculadora vai imitar as ações mentais.
Então, mais uma evidência no livro de como esses cientistas, de como essa galera compreendia a mente, né? Ato físico e ato mental. Então é a mesma ação, é um comportamento e dessa forma uma função também semelhante à função de um movimento de um braço. Né? Era um ato, era uma ação. Então isso vai representar um marco bem grande na tentativa de simular o pensamento humano para fabricar um mecanismo que demonstrasse, por exemplo, uma inteligência artificial, entendendo também que o cálculo matemático também é exercido através de uma função mecânica. Né? A matemática ela tem uma mecânica específica para que ela possa dar certo. Se você faz qualquer modificação na mecânica de um cálculo, ou seja, na forma como um cálculo deve ser feito, esse cálculo não vai, né, funcionar direito. Bom, essa é a máquina calculadora, né, do Babbage, também chamada de máquina da diferença. E nós temos então aí a ideia, né, podemos ter ideia de como era essa máquina, completamente diferente de uma calculadora como a gente conhece hoje. Vimos também lá em sala que essa máquina vai ser praticamente o grão embrionário, né, o embrião do que nós hoje conhecemos por informática. Ela vai dar ali os primeiros passos para a ideia, por exemplo, do próprio computador. Bom, chegamos então na Idade Moderna. Eu coloquei aqui, essa parte não está no livro bem assim explicada, mas só para a gente ter uma ideia geral sobre essa Idade Moderna. Ela vem então, ela é marcada pelo advento das novas ciências, ou seja, pelo início das ciências como nós conhecemos hoje, mais ou menos. É lógico que muitas ciências, como a própria psicologia, ela começa de um jeito e hoje está completamente diferente em sua concepção. Então, na Idade Moderna, a Idade Moderna é marcada pelo advento das novas ciências. Tá vendo? Esse negócio aqui ele fica saindo. Eita, olha, veio um monte de coisa agora aqui que não estava aparecendo para mim. Não necessariamente, Priscila, o corpo era entendido como um ser supremo, mas era entendido que ele tinha a sua função independente, ou seja, o corpo tem o seu modo de funcionamento, mas da mesma forma que no universo, todas as matérias influenciam umas às outras, o corpo também recebia influência de outras matérias. Né? Então não é que ele tinha um funcionamento completamente independente, né? Mas entendia-se o corpo através do seu próprio mecanismo e também entendia-se o corpo dentro como uma matéria pertencente a todo o universo. E como uma matéria pertencente ao mesmo universo e também regido pelas mesmas leis, o corpo também vai sofrer influências de outros corpos materiais. Aí a mente a gente está chegando agora, né? A gente já falou sobre a questão da mente, como ela também foi entendida a partir dos mesmos princípios. Beleza, olha, tá vendo? Às vezes, chegou depois, hein? Não sei se vocês estavam acompanhando aí, que eu não estava vendo isso. Bom, a Idade Moderna, então, marcada pelo advento das novas ciências e entendido por um certo fator de que todo o método natural, da filosofia natural, que era estudada, da forma como era estudada pelos gregos, vai ser reduzida agora a elementos matemáticos. Nós temos ali uma grande influência do Pitágoras, que vai influenciar, por exemplo, fortemente o Galileu Galilei, o Copérnico e o nosso amigo Descartes, que nós vamos ver daqui a pouco, e entendendo que nós vamos usar a matemática para compreender tudo o que compõe o mundo. Lembram lá da frase do Pitágoras, que a matemática era o único instrumento capaz de desvelar a teia numérica que compõe o mundo. Descartes é show também, né? Eu tenho que ler discurso sobre o método para ver se tu ainda vai curtir bastante ele. Que é osso ler aquele livrinho. Bom, a filosofia natural então vai ser reduzida a elementos matemáticos.
e começa então o próprio método científico, né, que vai garantir a legitimidade do conhecimento através da mensuração da natureza, vai estar pautado pelos métodos matemáticos. Então, a matemática vai ser o grande instrumento do método da ciência. E toda a ciência vai estar constituída do mesmo jeito. Todos os que se propõem a fazer ciência vão ter essa relação íntima com a matemática, vão ter na matemática esse instrumento maior, né, sobre o método. Mas, ainda que todo mundo se utilize assim, tenha essa certeza com relação à matemática, né, com relação ao instrumento matemático, nós vamos ter duas orientações metodológicas para a investigação científica. Essas orientações, elas não incidem necessariamente sobre o método, mas sobre a forma como nós vamos compreender os resultados e a forma como a gente compreende esse resultado através da mente, o que é essa mente ou o que é o conhecimento. Então nós vamos ter um método específico e um método claro para todo aquele que se adventura, né, que se lança na ciência, mas vamos ter uma divisão bem clara através dessas duas orientações metodológicas que são racionalismo e empirismo. O racionalismo e o empirismo, na Idade Moderna, ele vai reeditar um embate grande da Grécia Antiga entre Platão e Aristóteles. Então, a partir do século XVII, nós vamos ter essas duas orientações metodológicas que vão seguir caminhos diferentes e reeditar a treta, o embate entre o Platão e o Aristóteles. Isso porque nós tivemos aí, a partir do século II a.C., nós vamos ter um completo sumiço de Aristóteles do Ocidente. Então a gente vai ver lá, quando a gente for falar em fundamentos filosóficos, a história lá, as fofocas e a história do Aristóteles, e ele vai simplesmente ali, a partir do século II, por ocasião das guerras entre a Macedônia e a própria Grécia, ele vai sumir do mapa e nós vamos entrar ali no período, o Ocidente entra no período do Império Romano, passa do Império Romano, entra no cristianismo, entra na Idade Média, até meados do século XII, século XIII, sem qualquer contato com as obras de Aristóteles. Então a gente vai ter praticamente aí 10, 11 séculos de desenvolvimento de pensamento com uma influência muito grande de Platão. A Idade Média, ela vai ser, e os próprios fundamentos do cristianismo vão ser altamente influenciados pela filosofia platônica. E nós não temos nenhuma ideia sobre Aristóteles, nós não conhecemos a ideia do Aristóteles, mas, como sabemos hoje, Aristóteles vai ser um grande crítico do Platão. Bom, com a redescoberta do Aristóteles a partir ali do século XIII, a partir das grandes cruzadas, Aristóteles começa ali a chegar de mansinho nas grandes universidades e a sua chegada nas universidades vai acabar causando esse boom que vai desembocar ali no Renascimento, que a gente falou no início da aula, e aí exatamente toda essa confusão vai acabar determinando o início da Idade Moderna. A gente vai ver esse período de transição lá em Fundamentos. E nessa Idade Moderna, então, nós vamos ter o racionalismo, tendo como base, tendo como fundamento a ideia platônica, e o empirismo, tendo como fundamento bem mais atrelado às ideias aristotélicas. É meio que uma reedição, então, desse embate da Grécia Antiga, que infelizmente nós passamos aí, nós enquanto sociedade ocidental, passamos aí praticamente 10, 11 séculos sem conhecer. Então, nesse contexto do Renascimento, que as ideias racionalistas começam a ganhar força, né, e que esse Renascimento vai defender, então, um retorno aos ideais da Grécia Antiga e uma valorização do conhecimento humano.
O Renascimento foi uma grande revolução cultural, social, filosófica, por que não dizer também política, né? Porque até no próprio, no próprio contexto do Renascimento nós vamos ter ali, por exemplo, o Iluminismo, que vai ser uma grande influência política também. As invenções desse período, por exemplo, como a imprensa, vão impulsionar a vontade de conhecer, e aí o Iluminismo, a imprensa é o grande invento do iluminismo, né? A ciência começa a se tornar mais específica e vai revelando novas descobertas nessa passagem aí do Renascimento para a modernidade. Passagem porque nós temos que entender o Renascimento como um longo período. O Renascimento não durou ali alguns aninhos, nem durou um século. O Renascimento, há muitos que defendem aí o Renascimento já a partir do século XIV e vai até o século XVII, né, em muitos lugares da Europa. Então, outros vão colocar ali o Renascimento entre os séculos XIV e XV, outros vão jogar XV e XVI. Então, existem, lógico, várias formas de entender esse período do Renascimento, mas nenhuma delas vai entender o Renascimento como um momento estanque da nossa história. Ele é um período de transição entre a Idade Média e a Idade Moderna. E esse período de transição vai trazer uma grande necessidade para o pensamento, que é justamente o antropologismo novamente. Então, o ser humano volta a tomar centro de todas as preocupações, de todos os questionamentos, e neste centro surge uma questão mais central, né, mais importante, que é justamente entender como é possível o conhecimento, como o ser humano conhece, como as coisas passam a ser conhecidas e qual processo implica nesse conhecimento. Ao entender qual processo, ao tentar buscar entender qual processo implica nesse conhecimento, nós estamos fazendo uma pergunta fundamental. O que é importante para conhecer? Qual é o sistema, ou o que é usado, qual é o órgão, o que é mais importante ali para que a gente possa conhecer algo? Então a gente está meio que tentando entender assim, pera lá, se eu quiser conhecer, o que eu preciso? O que eu preciso ter? Então, qual é o órgão mais importante, qual é a característica mais importante do ser humano com relação a esse conhecimento? E é exatamente isso que vai basear essas orientações metodológicas, né, que vão basear essas orientações metodológicas. A partir daí a gente tem a ideia da epistemologia, ou da teoria do conhecimento, né, que vão ali determinar esses dois modos de conhecer do racionalismo e do empirismo. Então, basicamente, eles são orientações metodológicas para a ciência moderna, né, que vão ali buscar formas diversificadas de compreensão. São duas correntes de pensamento que ganham destaque e notoriedade, mas têm filosofias completamente opostas. Então, apesar de nós termos, mais uma vez repetindo, a gente tem o mesmo procedimento metodológico, nós temos ali uma mesma base metodológica para toda a ciência, no entanto, nós vamos ter dois movimentos de pensamento que vão, então, se diferenciar e ser completamente opostos. O primeiro, o racionalismo, então, tem como base a ratio, a razão, que é uma corrente filosófica que atribui particular confiança à razão humana, ao passo que ela também acredita que é somente dela que se obtém os conhecimentos. Então, o racionalismo é justamente chamado desta forma porque tem na razão o principal elemento para a aquisição de conhecimento. E não só principal, como único, né? Muitos, como o nosso amigo Descartes aí, que vai iniciar esse movimento, vai ser o grande nome desse movimento, vão defender que a razão é a única capaz de produzir conhecimento. Então, no racionalismo, a gente tem a posição de que a razão ela é única, é a única que pode nos dar confiança para obter conhecimento. Então, ela alega que o racionalismo vai alegar que tudo que existe tem uma causa inteligível, ou seja, está na razão, ainda que essa causa não possa ser provada empiricamente, ou seja, ainda que eu não consiga ver
essa razão operando, ainda que eu não consiga determinar o elemento material dessa razão. Então, o racionalismo, de um certo modo, ele vai ser um movimento que inicialmente vai parecer se opor ao mecanicismo, porque ele não vai mostrar razão mecânica, ou pelo menos não vai mostrar o elemento material dessa razão. Até porque o Descartes, como a gente vai ver, ele vai se opor à ideia de que a mente é uma função do corpo. Bom, e o empirismo, por outro lado, né, vem do grego aí empiria, que fala sobre experiência, é a busca do conhecimento mediante a observação da natureza, o resgate da observação da natureza dos gregos, atribuindo o conhecimento ou a aquisição de conhecimento à experiência. No entanto, o empirismo, apesar de atribuir o conhecimento à experiência humana, aos sentidos humanos, ele não vai descartar a razão. É uma característica bem grande, uma diferença bem grande entre as duas é que o racionalismo ele descarta a experiência, né, e o empirismo ele não descarta a razão. Ele vai apenas atribuir à razão uma importância secundária, estando a mais importante, então, né, a primazia do conhecimento atrelada à experiência. Bom, chegamos então ao nosso amiguinho Descartes. Descartes, então, vai ser um filósofo ali na França, iniciando suas atividades no século XVI, ali, fim do século XVI, início do século XVII. Descartes vai estudar nos melhores colégios da França e vai ter uma grande decepção com as disciplinas ditas humanistas. Então, nesse momento, as universidades, por conta de todo o movimento mesmo que a retomada do Aristóteles e da importância dessa retomada de Aristóteles para as universidades da época, né, isso vai incidir com que essas universidades defendam disciplinas chamadas humanistas. Que são essas disciplinas? Por exemplo, filosofia, retórica, as artes, tudo era ensinado nas universidades. Tanto é que você vê, por exemplo, a galera dessa época, Descartes e toda a galera dessa época, todo mundo é filósofo, né? Porque acaba a própria concepção de universidade é bem diferente do que nós temos hoje. Hoje a universidade, ela ensina ou ela forma para o mercado. Então você tem nas universidades a concentração da formação para profissões ou para atividades de mercado. Antigamente, a universidade tinha fins de geração, produção, manutenção e organização do conhecimento. Então tudo estava atrelado dentro das universidades à filosofia e à religião também. Bom, essas disciplinas humanistas que o Descartes vai se decepcionar, para ele eram vazias, não tinham qualquer solidez para o conhecimento, não tinham qualquer segurança para o conhecimento, eram puramente metafísicas, era algo assim que você olhava e podia questionar a todo momento, e muitas, inclusive, tinham ali a sua estrutura de dogma. Então, para o Descartes, a matemática vai ser o único conhecimento seguro e sólido. Isso porque a matemática ela consegue, então, a partir, e aí vai ser a grande influência que a gente começa a observar no Descartes, ela vai ter a sua mecânica própria, ela vai ter a sua organização própria, e ela vai poder, ela é a única que pode estar naqueles ideais lá de regularidade, previsibilidade e exatidão. Então ele vai dizer assim, a matemática é o único conhecimento que nós podemos tomar como seguro. E aí esse louco aí, né, vai fazer o seguinte, ele vai criar um método unindo o conhecimento através da matemática. Então, quando a gente vê método cartesiano, né, na maioria das vezes vocês vão ler nos livros, vão ler em alguns textos o método cartesiano, esse é o modelo do método cartesiano. Ele teve uma grande influência do Pitágoras, né, e ele vai unir a geometria e a álgebra, criando então a geometria analítica. Então, geometria analítica é o nome que o Descartes dá ao seu método.
E aí que vai ser chamado então de método cartesiano. Em resumo, eu gosto muito de fazer fazer uma analogia, né? Dar como exemplo o filme Matrix. Quando a gente vê lá, quem lembra do filme Matrix, quando a gente vê lá o Neo, né, ou a galera da Matrix, vê a Matrix, vê lá aqueles numerozinhos passando, né? Então, a Matrix é constituída lá dos elementos binários e não binários da linguagem da informática. Então, essa era a forma como os diretores encontraram para demonstrar a Matrix. O Descartes via a Matrix como formas geométricas. Então, é como se ele olhasse para o mundo e ele dissesse assim, tudo é composto de forma geométrica. Então, para o Descartes, o mundo inteiro poderia ser lido e entendido através da geometria. E a álgebra, como seu próprio princípio, vai fortalecer e vai vir dar instrumentalizações para o cálculo, né, dessa geometria, para o cálculo das formas geométricas. Então, tudo a gente pode medir, tudo a gente pode mensurar e entender através de formas geométricas. Alguns objetos, eles vão ter vão ser reconhecidos, né? Alguns objetos vão ser mais facilmente reconhecidos, essas formas geométricas. Outros objetos, nós vamos precisar depurar mais, dividir mais elementos desses objetos para compreender as suas formas, para compreender as informações que estão ali atreladas à geometria e à álgebra. Então essa ideia vai ser inclusive fundamental para o método que o Descartes vai propor. Então a geometria analítica é esse fundamento da matemática, do qual será chamado também de método cartesiano. Bom, ele vai negar toda a experiência sensorial. Para que o Descartes possa montar a base do que a gente viu lá no capítulo, do que a gente lê no capítulo, que é essa relação, a interação mente-corpo, que o capítulo 2 destaca como uma das grandes contribuições do Descartes, a gente tem que primeiro entender que, apesar disso, e é o que a gente mais escuta, né, e é o que a gente mais escuta e mais tem conhecimento, é que o Descartes ele dá uma prioridade, dá uma primazia maior para a razão, mas nega a experiência, né? E aí a gente fica meio confuso quando diz assim, mas a gente lê lá no capítulo, mas o Descartes ele não negava a experiência, né? Eu aprendi lá no ensino médio que o Descartes ele negava a experiência do corpo, e aqui no livro está dizendo que ele entende essa mesma relação. Então, primeiro vamos partir do mais básico. Descartes nega a experiência sensorial, dizendo que essa experiência ilude, atrapalha o conhecimento verdadeiro. Então, o princípio básico do método cartesiano é a dúvida. Tudo deve ser posto em dúvida. E aí a gente vem para a ideia do problema mente-corpo. Porque ele vai primeiro, então, ele vai buscar organizar como as qualidades mentais se diferem ou se relacionam com as qualidades físicas. Ele vai pensar porque o Descartes vai numa contramão da ideia geral de que a mente é uma função do corpo. Então, ele vai discordar das teorias tradicionais, onde a relação entre o corpo e a mente eram essencialmente unilaterais. A mente determinava o corpo. Para entender assim, mas esses caras não pensavam que a mente era um processo do corpo? Como que a mente determina o corpo? Né? Como que eu tenho essa relação unilateral? Essa relação unilateral só pode ser entendida a partir dos elementos da dicotomia. Mas, dentro do entendimento geral, nós tínhamos como se fossem hierarquias do funcionamento. Lembra que eu falei que existia uma determinação de que uma engrenagem vai influenciar a outra. Então é lógico que para um sistema começar a funcionar, eu tenho que ter primeiro o funcionamento da primeira engrenagem, essa primeira engrenagem vai colocar em funcionamento outra e assim por diante. Então existia uma ordem hierárquica do funcionamento do corpo e a mente sempre esteve nas funções superiores do corpo. Ou seja, a mente era um dos elementos mais importantes e sempre esteve
dentre as funções superiores do corpo, e por isso ela, então, determinava e controlava todas as outras funções. Descartes vai discordar disso, vai dizer que tanto mente quanto corpo, eles são diferentes. Apesar da sua mútua relação, que ele vai defender, o corpo ele é formado de substância material e a mente não obedece, não é formado de substância material. Essa é a grande crítica que o Descartes vai fazer para a ideia do mecanicismo. Porque para o Descartes a mente é imaterial, ou seja, ela não obedece os mesmos princípios, ela não obedece às mesmas leis da matéria. Então existem outras leis que regem essa mente. Essa ideia do Descartes vai ser, lógico, um grande boom, uma grande confusão na época, mas é exatamente essa ideia do Descartes que vai dar origem à busca pelas leis que regem essa mente. E, logicamente, isso é o início do pensamento psicológico moderno. Pera, se a mente é imaterial e ela não tem qualquer influência sobre... ela não tem influência das leis físicas, que leis regem essa mente? Então essa é a grande pergunta da época. E o Descartes vai defender então que, por ser de uma ordem, de uma substância insubstancial, né, por ser de ordem diferente, ela não é uma função do corpo. Pelo contrário, a mente tem uma função e o Descartes vai retirar uma função que também era compreendida como uma função do corpo e dar essa função exclusivamente para a mente, que é a função do pensar. Então nós temos o pensar como única função da mente. Bom, aí aqui está o fundamento, a gente viu lá no penúltimo slide, sobre tudo deve ser posto em dúvida. Então o elemento de que o Descartes vai, apesar de separar essas duas instâncias e entender que tanto o corpo como mente influenciam-se mutuamente, ou seja, há uma influência do corpo para a mente e da mente para o corpo, é justamente isso que vai fundamentar o primeiro procedimento do Descartes, que é a questão da dúvida. Então ele vai dizer que tudo deve ser posto em dúvida. Eu tenho que duvidar daquilo que os meus sentidos me mostram, porque esses sentidos eles vão ser diferentes, ou esses sentidos vão acabar coletando informações diferentes para cada sujeito. Então eu tenho aí já a ordem subjetiva. Não é todo mundo que vai ter a mesma compreensão ou vai coletar as mesmas informações do meio externo. Então eu tenho diferenças. Não entendi, Lucas. O que seria esse pensamento meio sujeito? Então, assim, de uma certa forma, nós temos, existe essa relação, né, essa influência entre o corpo e a mente, mas o Descartes vai criticar a influência do corpo para a mente. Ele vai defender que existe essa influência, tá? Ele vai dizer assim, olha, existe uma influência do corpo na mente, mas essa influência é negativa. Então o método científico vai vir para neutralizar, né, por isso a posição neutra do pesquisador, ele vai vir para neutralizar ou reduzir a influência do corpo na mente. Beleza? Por isso que ele diz que a gente precisa ignorar o que vem do corpo, ignorar o que vem dos sentidos. Não são os primórdios, não. Na verdade, o Descartes vai partir dessa discussão que é antiga sobre a influência do sujeito sobre o meio, né? Porque isso você vê, por exemplo, na própria concepção na Grécia Antiga. A gente vai ver agora, a partir de Sócrates, o quanto o grego ali ele vai entender que o ser humano ele tem uma função. A ética aristotélica, por exemplo, ela vai dar conta de dizer assim, olha, cada coisa no mundo tem a sua função. E o ser humano como todo no mundo também vai ter uma função. Ou seja, são ali a gente pode dizer, nesse período antropológico, que seriam os primórdios dessa interação mente-corpo, dessa interação, sujeito e meio.
porque a política grega nasce exatamente da consciência grega de que o modo como os homens se organizam, de como a sociedade se organiza, de como o ser humano age em sociedade, influencia o seu meio, e vice-versa. Né? Então, a gente tem ali na política, nos elementos da política grega, talvez aí os primórdios dessa discussão entre sujeito e ambiente. No entanto, o Descartes ele vai meio que retomar essa discussão e vai propor o seu entendimento, dizendo que, primeiro, mente e corpo são diferentes. Corpo é material, a mente é imaterial. Isso é uma grande crítica para o mecanicismo, para a forma como o mecanicismo via e entendia a própria mente como função do corpo. Então, mente e corpo são diferentes. Por serem diferentes, eles vão ter uma nova relação. Ou seja, essa relação não é mais de prioridade, como era na função corporal. Se a mente fazia parte da função do corpo, ela entrava numa ordem de prioridade, numa ordem hierárquica, e a mente estava sempre colocada ali nas funções superiores do corpo. A mente agora separada do corpo, essa relação não é mais de prioridade. Então eu tenho, para o Descartes, uma relação interdependente, que é tanto corpo influencia a mente, quanto mente influencia o corpo. E aí ele vai dizer, ok, esse é o princípio, essa é a base. Precisamos entender que as coisas são diferentes, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, e a primeira influencia a segunda e a segunda influencia a primeira na mesma ordem, no mesmo fator de importância. Agora, uma influência é bacana, uma influência é boa, outra influência é ruim. A influência do corpo para a mente é ruim. Então a gente precisa tentar ignorar a influência do corpo na mente. Mas esse ignorar a influência do corpo na mente é metodológico. Descartes não estava dizendo assim, agora eu não quero sentir mais nada, eu não sinto mais nada, eu vou ignorar tudo aquilo que eu sinto. Não, isso é metodológico. Para fazer ciência, para produzir conhecimento seguro e verdadeiro, eu preciso ignorar os elementos, eu preciso ignorar tudo aquilo que vem dos sentidos. Então isso é método, essa é a questão do método dele. Bom, então, para o Descartes, a dúvida é o fundamento básico. Então eu posso e devo duvidar de tudo, devo duvidar de toda a matéria, devo duvidar de tudo aquilo que vem dos sentidos. Essa dúvida, ela é, como na forma, a única função da mente é pensar, ela é um elemento do pensamento, o próprio pensamento. Então o Descartes vai dizer assim, eu posso duvidar de tudo. A única coisa que eu não consigo duvidar é de que eu estou pensando. Então eu consigo duvidar de qualquer coisa. Só não posso duvidar de que eu estou pensando. Logo, o pensamento é a única experiência válida. Isso porque ele está tentando também relativizar a ideia de que o pensamento é uma experiência humana, só que ela é uma experiência de outra ordem. Inclusive, para ele, é a única experiência válida. É a única experiência que é válida para o método científico. É a única experiência válida para a ciência. Tá? Sempre tendo em mente que o Descartes está fazendo uma crítica ao método científico. Então é a única experiência válida para o método, para a ciência. Então, e esse pensar é prova irrefutável da existência do homem. Então, cogito ergo sum é justamente a relação entre dúvida, que não se atrela ao pensamento, pois pensar não, a única coisa que eu não posso duvidar é do próprio pensamento. Logo, esse pensamento garante a existência, porque é a partir deste pensamento que todas as outras coisas podem se fazer existentes. No entanto, esse pensar não é um pensar individual. Não é aquela coisa simples que a gente escuta de que eu penso, se eu penso é porque eu existo. Não, Descartes não está preocupado necessariamente, não está falando necessariamente de um pensamento individual. Não é o seu, é porque esse eu penso, logo eu existo, ele é o fundamento de uma pós-modernidade de que a gente acaba
entrando na nossa própria bolha, e só o que existe é aquilo que a gente pensa. O resto nunca mais. Aí eu tenho a minha verdade, né? Eu tenho a minha verdade. O que importa agora é a minha verdade. Não, não é isso. O Descartes estava nem querendo não estava nem entrando nesse mérito. Descartes está falando de uma experiência que ela é única para todo mundo, que ela é única para todos os seres humanos. Então, ele não está dizendo de um pensamento individual, ele está dizendo que pensar é igual para todo mundo. É a única experiência válida para todos os seres humanos, e esse pensar, enquanto elemento fundamental, ele garante a existência da matéria e garante, inclusive, a existência de tudo o que existe. Tá? O pensar vai ser uma ordem inata e uma ordem absoluta. Ninguém, para o Descartes, não existe essa ideia de pensar diferente. Se você pensa diferente, esse elemento subjetivo jamais pode ser utilizado como conhecimento. Então, quando você diria para Descartes assim, Descartes, essa é a minha verdade, essa é a minha opinião, Descartes iria rir da sua cara, né? Porque ele ia dizer assim, putz, grandes coisa, para que serve a porcaria da sua opinião? Qual o conhecimento que a sua opinião gera? Qual o conhecimento seguro que a sua opinião tem para a ciência, né? Então ele vai dizer assim, cara, isso não serve absolutamente para nada. Ok, você pode ter sua opinião, beleza, pode ter sua opinião, mas a sua opinião não é conhecimento científico, beleza? Então essa seria a razão do Descartes. Ela é única e todos os homens se utilizam dela. Exatamente, Rodrigo. Conhecimento adquirido por meio da razão, sem que haja participação dos sentidos, mas sempre lembrando que isso é método, tá? Isso é a razão do método para o Descartes. Não significa dizer que o Descartes vai ignorar o tempo todo os sentidos, que ele vai dizer, não, inclusive ele vai admitir que existe sim uma influência do corpo na mente. Só que, para produzir conhecimento, nós temos que neutralizar essa influência. Bom, daí esses 4 pontinhos aqui, esses 4 passos, são os passos discutidos lá no discurso sobre o método. Então eu tenho 4 procedimentos básicos do método cartesiano, fundamentado ali pela geometria analítica. O primeiro passo é a evidência. A evidência é justamente aquilo que faz com que os meus sentidos tornem claros, tornem evidente o meu objeto. Então a evidência é o momento inicial. Para que eu possa determinar e ter clareza sobre o meu objeto, esse objeto precisa ser evidente. Ou seja, ele precisa ser, de alguma forma, coletado as suas informações pelos sentidos. Então a evidência é o primeiro passo. Primeiro eu evidencio. Essa evidência vai estar próxima à ideia do intuitivo para o Aristóteles. Então a evidência vai ser esse elemento inicial, onde eu torno claro o meu objeto, eu evidencio, eu coleto informações sobre esse objeto, e essa coleta de informações primeira, logicamente, advém dos sentidos. É a evidência que eu coloco em dúvida, é a partir da evidência que a dúvida se instaura. E aí, exatamente, nessa dúvida da evidência é que eu tenho, então, o ponto de partida para os outros 3 procedimentos. Após a evidência e após a dúvida, eu coloco esse objeto em análise. A análise é a divisão do objeto em partes que o compõem. Então, olha aí mais uma vez a influência do mecanicismo. Descartes vai usar da ideia de que todo o universo, ou que todo objeto pode ser subdividido ou dividido em partes que compõem esse objeto. Lembra que eu falei lá quando o Descartes via a Matrix como formas geométricas, e que existem algumas formas que elas são claras, que elas são simples, mas existem objetos que você precisa então dividir aquele objeto, separar alguns elementos do objeto para entender as formas geométricas ou para ver as formas geométricas. Essa é a fase de análise. Então, como que eu vou fazer a análise de um objeto? Separando seus elementos para que eu possa compreendê-los primeiro isoladamente, analisá-los isoladamente. Então, a primeira fase do método cartesiano, após a evidência e após a dúvida, é a análise, a divisão dos elementos
em partes para que eu possa analisá-los isoladamente. É como se eu pegasse a estrutura e retirasse as engrenagens, e aí eu vou em cada engrenagem. Quais são as partes que compõem essa engrenagem? Do que é feito? Como funciona essa engrenagem? A primeira engrenagem, ok, consegui coletar todas as informações dessa primeira engrenagem. Agora eu vou para a segunda engrenagem. Agora eu vou ver como... Então eu vou analisando parte por parte. Oi? Então, assim, depois da análise vem a síntese. A síntese é a condução e a unificação desses dados. Uma vez que eu consegui dividir o meu objeto em várias partes e os analisei individualmente, agora eu vou reconduzi-lo e reunificá-lo, sintetizando essa função ou sintetizando como, entendendo como cada engrenagem vai, então, influenciar na outra. Então, vamos supor que eu tenho lá, consiga dividir o meu objeto em 5 partes. Então eu vou primeiro analisar essas 5 partes individualmente e depois vou entender como a parte 1 influencia na parte 2, influencia na parte 3, influencia na parte 4. Eu vou reconduzir, unificando novamente, como se eu estivesse tentando montar essas engrenagens também de formas diferentes, sintetizando-as em maneiras diferentes de compreensão. E por último, a enumeração, que é a dada a ordem hierárquica das coisas. Então, como dessas partes eu coloco ali como parte inicial, então o primeiro elemento desse objeto, a parte 3. Então a parte 3 é a mais importante hierarquicamente, depois vem a parte 5, depois vem a parte 2 e assim por diante. Então eu vou dividir para analisar, unificar para sintetizar e depois ordenar para compreender. Beleza? Vamos... Bom, então a natureza do corpo, ela é substância, ela é matéria em movimento, como já havíamos falado, então sujeito às leis mecânicas, e o Descartes chamava isso de res extensa. E a natureza da mente, diferente e imaterial, sem substância ou movimento, Descartes chamava de res cogitans, que vem exatamente da ideia do cogito, do pensamento. Então, res extensa, coisa com extensão, matéria com extensão, com movimento. Res, coisa, extensa, extensão. E res cogitans, coisa pensante. Isso marca a passagem do conceito teológico da alma para o estudo científico da mente. E é exatamente essa ideia que marca a previsibilidade do controle do estímulo e da resposta, porque aí eu tenho a relação científica, a relação da ciência entre sujeito e objeto, inclusive a relação cogitans, cogitatio, que seria pensante, sujeito pensante, o cogitans, e coisa pensada, que é a res cogitatio. Então essa relação cogitans-cogitatio é a relação sujeito-objeto das ciências. Sujeito que pensa, objeto que é pensado. O sujeito que pensa o objeto pensado é o estímulo para o sujeito que pensa, relação estímulo-resposta. O objeto causa certos estímulos, produzem estímulos no ser humano, esses estímulos produzem o pensamento. E aí o Descartes vai dizer o seguinte: como nós temos duas substâncias diferentes, é lógico que o Descartes não pode ignorar que a ciência já tem a definição do cérebro. Então ele vai dizer assim, o corpo já tem a sua substância material que corresponde ali a esse funcionamento mental. No entanto, a mente é de outra natureza, mas tem no cérebro a sua ligação mais própria com o corpo. Então essa interação entre a mente e o corpo se dá no cérebro através do que ele vai chamar de conarium, que é a estrutura única responsável por fazer essa ligação. Ele vai, inclusive, localizar esse conarium no cérebro, que seria uma parte pineal, uma estrutura pineal, o que é responsável por essa ligação entre
a função única de pensar da mente e o modo de funcionamento do cérebro, ou o modo de funcionamento desse corpo através do cérebro. Bom, finalizando Descartes, temos as doutrinas das ideias. A ideia, né, o pensamento, a razão para Descartes vai estar atrelado a ideias derivadas e ideias inatas. Ideias derivadas são aquelas, então, que derivam do objeto externo ou de estímulos, e é justamente por isso o nome de derivada. Essas ideias vão estar derivadas ou derivar do objeto externo. Eu pensei em algo porque eu vi um objeto. Então esse pensamento, essa ideia que está na minha cabeça, que está na minha mente, é derivada do estímulo externo. E as ideias inatas, que já são produzidas pela própria mente. Isso porque o Descartes vai também ter uma ideia de que a verdade, vai defender que a verdade já existe na mente. Só que eu só posso chegar à ideia, a esse conhecimento, através do procedimento científico. Então eu descubro uma verdade ou uma ideia que já estava lá. Tá? Então essa é a ideia do inatismo, essa é a concepção do inatismo. Temos as ideias derivadas, derivam de um modo externo ou de estímulo externo, e as ideias inatas não derivam, pois já são produzidas pela mente, ou seja, já existem como verdades absolutas que precisam ser descobertas. Bom, contribuições do racionalismo, nós temos então a concepção mecanicista do corpo, a teoria do ato reflexo, a interação mente-corpo, a localização das funções mentais no cérebro e a doutrina das ideias inatas. Essas contribuições do racionalismo para a psicologia. Então, todos esses elementos, ou seja, essa concepção mecanicista, a teoria do ato reflexo, a interação, essa forma de interação entre mente e corpo, entendendo essa mente como um elemento diferente, as funções mentais, localização de várias funções mentais no cérebro, a partir do elemento do pensamento, e a doutrina das ideias inatas serão uma influência muito grande para a nova psicologia. That's all, folks.